Sou a professora Lucília Lopes e hoje diretamente aqui desse estúdio colorido da Multirio. E trouxe um assunto para a gente muito importante, leitura. Mas não é uma leitura simples, uma leitura de livro ou até de bula de remédio, de placas, enfim. O que eu quero falar hoje é aquela leitura que fazemos de nós mesmos. A leitura que os outros fazem de nós. E a leitura que fazemos do mundo que nos cerca. Você já parou para pensar nisso? E para fazer a leitura do mundo que nos cerca, eu vou começar aqui com um tema polêmico. Vem comigo aqui para a folha. Vou começar com um tema polêmico. Vou escrever aqui em letras garrafais. E o tema que eu trago hoje é um estilo musical. Não é só um estilo musical, porque tem dança e tem toda uma cultura envolvida. Mais que isso, tem história envolvida. Já deu para saber qual que é o tema de hoje? Ou sobre o que eu vou falar? A leitura do mundo que nos cerca? Vocês acham polêmico esse estilo musical aqui que eu vou propor para a gente? Vou dar uma sombrinha aqui. Funk. E eu sei que tem muita gente aí torcendo o nariz nesse momento. Professora, eu não gosto desse estilo musical. Ou muita gente, nossa, gosto muito desse estilo, gosto de dançar. Mas não é só um ritmo musical. Está envolvido dança, está envolvido cultura e está envolvido também muito dos assuntos abordados ali naquela comunidade, não é? Mas eu vou deixar vocês agora com uma pergunta. Presta bem atenção nessa pergunta e reflita sobre ela. Funk é arte? Eu trouxe aqui um trecho de uma música que é um funk. O nome da música se chama Céu de Pipa e é do MC Marques. Acompanha comigo um verso desse funk, dessa letra de música. Por isso eu canto. O que resta é sonhar. Sonhei que a favela estava linda, que todas as paredes tinha tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu estava cheio de pipa. Ninguém com barriga vazia. E as Dona Maria sorria. Tinha até barraco com sacada virado de frente para a piscina. Acredita? Então, você já tinha escutado essa letra? Não representa o funk essa letra, mas é parte desse movimento. Então, o MC Marques aqui trouxe uma poesia dentro dessa letra. Você conseguiu identificar isso? Então, vamos voltar lá para aquela pergunta que eu fiz antes de ler essa poesia. Funk é arte? É muito comum acharmos que arte é só aquilo que é valorizado, colocado no museu, chique e muito aclamado pela crítica. Tipo a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, que está lá na França, no Museu do Louvre. Mas a verdade é que arte é qualquer manifestação popular do mundo que nos cerca. Quer dizer, arte é se expressar com os elementos que temos, usando o assunto que precisamos. Tem muitos artistas que, se não se expressam, é como se lhes faltasse o ar para respirar. É mais ou menos assim. Sabe quando temos uma vontade de gritar o que estamos pensando? Mas se falarmos tudo em voz alta, vamos acabar assustando ou até, às vezes, decepcionando alguém? Então, é por isso que muita gente utiliza técnicas artísticas para poder dizer tudo isso
que muitas vezes nos sufoca, mesmo que ninguém veja. É muito comum o artista deixar por anos um desenho ou uma letra de música guardada de uma época que ele precisava ali escrever, desenhar, se expressar a respeito daquele assunto. E só depois de muito tempo, alguém vai lá, acha, e aquilo faz sentido para toda uma geração ou para toda uma população. Arte é aquilo que alguém disse que faz sentido para outro alguém, e isso nos faz perceber que não estamos sozinhos, que não somos tão malucos como pensávamos, e que às vezes só estamos passando por um problema muito comum da idade ou do lugar em que vivemos. Bom, feita essa reflexão, voltemos lá àquela pergunta inicial, polêmica. Funk é arte? Veja bem, hein? Não estou perguntando se você gosta de funk ou se gosta de dançar esse estilo de música. Eu estou perguntando se podemos considerar arte. Claro que sim. Funk é tão arte como o balé é arte. Então, peraí. Significa que arte necessariamente não precisa ser algo que eu goste? Claro que não. Já pensou gostar de tudo o que fizeram de arte no mundo, desde lá da pré-história, só porque estão dizendo que é importante e precisa ser valorizado? A arte geralmente que gostamos é a arte que nos representa, ou representa uma fase de nossa vida, ou até mesmo o lugar onde estamos, ou até de onde viemos. A arte que gostamos é aquela que faz sentido para a gente, tanto sentido que muitas vezes ficamos até felizes que alguém fez e pensou o que a gente gostaria de ter feito e como a gente está pensando. E não podemos negar que o estilo musical funk representa muito bem uma época, um lugar. E muitas vezes as letras representam muitas causas importantes de diversos grupos. O nosso país possui um histórico aí de perseguição e criminalização de estilos musicais. Isso não é novidade. O samba, que hoje representa o país inteiro, já passou por isso no passado. E não é diferente com o funk atualmente, né? Mas uma coisa comum é que em cada fase da nossa vida, um estilo musical faz mais sentido, né? E não só o estilo musical, muitas vezes a roupa, o nosso comportamento, a nossa postura, os nossos gostos. E depois que passa, né? Passou essa idade, passou essa fase, não diz muita coisa pra gente e nem para a próxima geração. Isso é muito comum e também é arte. A arte está na música, está na moda, na cidade que nos cerca, com sua arquitetura, sua arte urbana, seus comportamentos. Uma manifestação cultural está presente até nas memórias que temos das histórias dos nossos antepassados. Arte é a leitura do mundo em qualquer idioma. Quantas vezes nós não ouvimos uma música que nos fala o coração, ficamos lá todo bobo com aquela música, e em inglês a gente não entendeu nada do que está cantando. Às vezes o sentido nem faz sentido, não é? Mas a gente se emocionou. Quantas vezes identificamos uma ilustração como sendo a imagem perfeita do dia que tivemos ou até sonhamos ter? Arte é universal e o registro humano que atravessa épocas e linguagens. Outra expressividade que também pode causar uma reflexão e até uma certa polêmica é essa aqui, ó. Vem comigo, ver se por um símbolo aqui você descobre de que tipo de arte, que a gente já até começou a falar aí, né? Aqui. Eu estou desenhando um símbolo desse tipo de arte, mas não é o único, hein? Porque não é só uma lata de spray que representa o grafite,
que está representando toda a arte urbana. A arte urbana é muito mais do que só uma lata de spray, hein? A arte urbana está em mural, está muitas vezes até em crochê, que um pessoal aí faz para encapar postes de rua, está nas manifestações culturais, é muito mais do que só spray. Mas o grafite é um pouco polêmico também, não é? E quando eu estou falando de grafite, eu não estou falando de vandalismo. Eu estou falando de grafite realizado sem prejuízo ao patrimônio público, nem particular. Estou falando de expressividade artística. Estou falando de cultura de uma época e de um povo. E essa cultura, por vezes, não é compreendida em seu tempo. Por isso que é muito comum, após muito tempo, ser redescoberta e até cultuada. Embora atualmente os meios de comunicação que possuímos, fica cada vez mais difícil isso acontecer, né? Afinal, toda a expressividade do nosso tempo está em constante movimento e também muito divulgada por diversos veículos e de diversas maneiras. Não apenas mais fixo numa parede, como ele nasce, né? Ele nasce ali, fixo na parede da cidade, no mural, mas ele não permanece ali. As mídias sociais dão conta aí de ampliar todo o alcance desse tipo de arte que é feito hoje. E um muro enorme, até mesmo um pequeno pedaço de papel, ele acaba chegando em diversos lugares do planeta. Basta uma foto e pronto. E essa imagem pode ganhar o mundo e fazer sentido, inclusive, em outras realidades onde ela não foi feita. Citei aqui 2 tipos de arte que representam muita gente em nosso país. Não são as únicas e não somos obrigados a gostar, mas devemos respeito e muita gratidão a todos que têm a coragem e a possibilidade de utilizar a arte como manifestação de uma causa, de um sentimento, ou até mesmo de algo que incomode aos outros e a si mesmo. Esses 2 tipos de expressividade artística que citei, muitas vezes são a leitura do mundo de uma parte da população que sequer se vê representada por eles. Os seus gostos, as suas paixões te definem? Mais que isso, eles te definem hoje e para sempre? Vamos refletir sobre isso? Ou melhor, vamos fazer mais do que isso. Vamos facilitar o caminho de outros leitores. Vamos fazer um quadro com a nossa leitura do nosso entorno de hoje. Faça uma lista das características culturais que você observa no seu bairro. Por exemplo, qual tipo de música que você mais ouve quando tem uma festa ou quando passeia pelo seu bairro? Qual tipo de roupa é mais usado no seu bairro? Cabelo, enfim, esporte que praticam. Não esquece que isso tudo pode ser feito num arquivo digital, no seu caderno, ou até num papel mais firme para virar um quadro aí no seu cantinho de estudo. Conto com você. Vamos fazer? Te vejo na próxima aula. Tchau.